Milagres diários para quem crê, Pastor Antônio Júnior. Você já parou para pensar que Deus pode fazer milagres todos os dias na sua vida? Não são só aquelas coisas grandiosas que a gente vê nos filmes ou ouve falar na igreja. Milagres também acontecem nas pequenas coisas, no dinheiro que apareceu na hora certa, na cura de uma dor de cabeça que não passava, ou até naquela vaga de estacionamento que você achou quando tudo parecia lotado. O pastor Antônio Júnior ensina que quando a gente crê de verdade, Deus age no nosso dia a dia. Não precisa ser algo espetacular para ser um milagre. Às vezes, é só uma mudança de atitude, uma porta que se abre ou uma paz que vem no meio da tempestade. O segredo está em enxergar a mão de Deus nas coisas simples e confiar que Ele está no controle. Neste texto vamos entender como esses milagres diários acontecem, como identificá-los e como a nossa fé pode fazer a diferença. Vamos usar exemplos do cotidiano para mostrar que Deus não está longe, mas bem pertinho de nós, agindo o tempo todo. 1. O que são milagres diários? Milagre é quando Deus faz algo que a gente não consegue explicar só com a lógica. Pode ser uma cura, uma providência, aquilo que a gente precisa e não sabe como vai conseguir, ou até uma proteção que nem a gente percebe. Mas tem gente que acha que milagre é só coisa grande, como ressuscitar alguém ou andar sobre as águas. O pastor Antônio Júnior mostra que não é bem assim. Deus também age nas pequenas coisas, que muitas vezes a gente nem dá valor. Exemplos de milagres diários. Dinheiro no bolso quando não tinha mais nada. Você está sem R$1, mas de repente acha uma nota esquecida na carteira ou alguém te paga uma dívida antiga. Isso pode ser Deus providenciando. Aquela dor que sumiu do nada. Você acorda com uma enxaqueca forte, ora, e de repente a dor passa sem remédio. Pode ser um milagre de cura. O trânsito que abriu na hora certa. Você está atrasado para um compromisso importante, mas todos os sinais ficam verdes e você chega na hora. Coincidência? Ou Deus abençoando? A pessoa certa que apareceu na hora certa. Você está triste, desanimado, e de repente um amigo liga ou alguém te manda uma mensagem justamente com as palavras que você precisava ouvir. Muitas vezes a gente atribui essas coisas à sorte ou coincidência, mas a Bíblia diz que Deus cuida de nós, 1 Pedro 5:7. Quando a gente abre os olhos, percebe que Ele está agindo o tempo todo. 2. Como a fé faz a diferença nos milagres? A fé é como uma antena que conecta a gente com Deus. Quanto mais a gente crê, mais sintonizados estamos com Ele e mais vemos os seus milagres. O pastor Antônio Júnior sempre fala que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele vai fazer por você. Não adianta só dizer eu creio e não agir como quem espera o milagre. Como a fé funciona no dia a dia? Fé é confiar mesmo quando não vê. Imagine que você planta uma semente. Você não vê a planta crescendo debaixo da terra, mas acredita que ela vai brotar. Assim é a fé. A gente não vê Deus trabalhando, mas confia que Ele está agindo. Fé é falar o que você quer ver. Se você está doente e em vez de ficar dizendo estou ruim, começa a declarar Deus me cura. Se está sem dinheiro, em vez de reclamar, diz Deus supre todas as minhas necessidades. As palavras têm poder. Provérbios 18:21. Fé é agir como se já tivesse recebido. Se você precisa de um emprego, não fique parado esperando. Atualize o currículo, faça contatos, e enquanto faz isso, ore e creia que Deus vai abrir a porta. A fé não é passividade, é confiar e agir. Exemplo prático. Digamos que você está com uma conta para pagar e não tem o dinheiro. Em vez de ficar desesperado, você ora, agradece a Deus pela providência e começa a procurar soluções. De repente alguém te oferece um trabalho extra, ou você encontra um objeto perdido que pode vender. Isso não é sorte, é Deus respondendo à sua fé. 3. Por que muitas pessoas não veem os milagres? Às vezes a gente reza, crê, mas parece que nada acontece. O pastor Antônio Júnior explica que tem alguns motivos para isso. 1. Falta de paciência. Deus tem o tempo dele. Às vezes a resposta demora, mas não significa que ele não ouviu. Imagine um fazendeiro que planta e desiste antes da colheita. Assim também é com a gente. Não podemos desistir de crer antes da hora. 2. Fé pequena. Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequeno, a gente pode mover montanhas. Mateus 17:20. Mas se a gente duvida, fica difícil ver o milagre. 3. Pecado não confessado. Às vezes algo na nossa vida está atrapalhando a bênção. Pode ser um ressentimento, um hábito errado ou desobediência a Deus. Quando a gente se arrepende e muda, as portas se abrem. 4. Não reconhecer o milagre. Muitas vezes Deus age, mas a gente não percebe porque está esperando algo diferente. Por exemplo, você pede um carro novo,
mas Deus te dá um usado em ótimo estado por um preço que você pode pagar. Isso também é um milagre. Como não perder os milagres? Agradeça pelas pequenas coisas, comece a notar as bênçãos do dia a dia. O café da manhã, a saúde e a família. Quando a gente é grato, a gente enxerga mais milagres. Não compare seu milagre com o dos outros. Deus age de forma diferente na vida de cada um. Não adianta querer que o seu milagre seja igual ao do vizinho. Continue crendo, mesmo quando parece impossível. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que receberam milagres depois de persistirem. A viúva que não desistiu de pedir justiça, Lucas 18, 1-8, o cego Bartimeu que gritou por Jesus até ser atendido, Marcos 10, 46, 52. A persistência faz diferença. 4. Como atrair mais milagres para a sua vida? O pastor Antônio Júnior ensina que não é difícil ver milagres, basta seguir alguns passos simples. 1. Ore com fé, não é só repetir palavras, mas conversar com Deus como um amigo. Fale dos seus problemas, dos seus sonhos, e peça a ajuda dele. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7:7. 2. Leia a Bíblia. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente entende como ele age. A Bíblia é cheia de promessas que a gente pode declarar na sua vida. 3. Viva em obediência, Deus abençoa quem faz a sua vontade. Não adianta pedir milagres e viver fazendo coisas erradas. Seja honesto, ajude o próximo, perdoe quem te magoou. 4. Seja grato. Antes de pedir, agradeça pelo que você já tem. A gratidão abre portas para mais bênçãos. 5. Compartilhe sua fé. Quando você conta para os outros como Deus tem agido na sua vida, a sua fé cresce e mais milagres acontecem. Exemplo prático. Imagine que você está desempregado. Em vez de ficar em casa reclamando, você ora pedindo direção a Deus. Lê a Bíblia e encontra versículos sobre providência, como Filipenses 4:19. Deus suprirá todas as suas necessidades. Atualiza o currículo e sai à procura de vagas, confiante que Deus vai abrir uma porta. Agradece por cada entrevista que consegue, mesmo que não dê certo. Ajuda alguém que está em situação pior que a sua, mesmo com pouco. De repente você recebe uma ligação de um lugar onde havia se candidatado há meses, e o emprego é seu. Isso não é sorte. É Deus respondendo à sua fé e atitude. 5. Milagres que acontecem sem a gente perceber. Às vezes, Deus nos protege de coisas que nem a gente sabe. O pastor Antônio Júnior conta histórias de pessoas que escaparam de acidentes, doenças ou prejuízos porque Deus interveio de forma invisível. Exemplos. O carro que não pegou. Você sai de casa e o carro não liga. Fica irritado, mas depois descobre que houve um acidente grave na estrada que você ia pegar. Se o carro tivesse ligado, você estaria no meio daquilo. A doença que não veio. Você toma todas as precauções, mas mesmo assim poderia ter ficado doente. Porém, por algum motivo não pegou a gripe que todo mundo teve. Pode ser proteção divina. A oportunidade que apareceu do nada. Você estava prestes a desistir de um sonho, mas de repente surge uma chance que você não esperava. Isso pode ser Deus te guiando. Muitas vezes a gente só percebe esses milagres quando olha para trás. Por isso, é importante agradecer a Deus todos os dias, mesmo quando tudo parece normal. 6. Histórias reais de milagres diários. O pastor Antônio Júnior sempre compartilha testemunhos de pessoas que viveram milagres simples, mas poderosos. Vamos ver alguns exemplos que podem acontecer com qualquer um. 1. O pão que não acabou. Uma família estava passando por dificuldades financeiras. O dinheiro era pouco, e o pão que tinham para o mês estava acabando. A mãe orou pedindo a Deus que o pão durasse até o próximo salário. Para a surpresa dela, o pão não acabou, parecia que multiplicava. Todos os dias tinha pão na mesa, até que o dinheiro chegou. 2. O remédio que não fez falta. Uma senhora idosa precisava de um remédio caro, mas não tinha como comprar. Ela orou e decidiu confiar em Deus. No dia seguinte, uma vizinha que ela nem conhecia bem bateu à sua porta com exatamente aquele remédio, dizendo que tinha sobrado e não ia usar. 3. O filho que voltou para casa. Um casal tinha um filho que havia se envolvido com mais companhias e sumido de casa. Eles oravam todos os dias por ele. Um dia, o jovem apareceu na porta arrependido, dizendo que não aguentava mais aquela vida e queria voltar. Deus tocou no coração dele. 4. A conta que foi perdoada. Um homem estava endividado e não sabia como pagar uma conta grande. Ele orou e decidiu ser honesto. Ligou para a empresa e explicou a situação. Para sua surpresa, a dívida foi perdoada por um erro no sistema. Coincidência? Ou Deus agindo?
Essas histórias mostram que Deus se importa com as nossas necessidades, por menores que sejam. 7. Como não desanimar quando o milagre demora? Às vezes, a gente ora, crê, mas a resposta não vem na hora que a gente quer. O que fazer nessas horas? O pastor Antônio Júnior ensina que a demora não é negativa. Pode ser que Deus esteja preparando algo melhor. Imagine que você pede um emprego, mas Deus sabe que daqui a alguns meses vai abrir uma vaga muito melhor. Ele pode estar te guardando para isso, te ensinando algo. Às vezes, a espera serve para a gente crescer na fé, na paciência ou na confiança, protegendo a gente de algo. Pode ser que se Deus atendesse na hora, a gente caísse em uma armadilha ou não estivesse preparado para receber. O que fazer enquanto espera? Continue orando, não desista. Jesus contou a história de uma viúva que não parava de pedir justiça ao juiz, até que ele atendeu. Lucas 18, 1-8. A persistência é importante. Louve a Deus mesmo sem ver. A adoração fortalece a fé. Quando a gente louva, a gente lembra que Deus é maior que qualquer problema. Faça a sua parte. Não fique parado esperando o milagre cair do céu. Se você precisa de um emprego, continue procurando. Se precisa de cura, vá ao médico e ore. A fé e a ação andam juntas. Não murmure. Reclamar atrapalha a bênção. Em vez de dizer Deus não me ouve, diga Deus está preparando algo bom para mim. Exemplo bíblico. Abraão esperou anos pelo filho que Deus havia prometido, Gênesis 12, 21. Ele poderia ter desistido, mas continuou crendo. Quando finalmente Isaque nasceu, foi um milagre que mudou a história de uma nação. 8. Milagres na família, no trabalho e na saúde. Deus não age só em uma área da vida, Ele quer abençoar tudo. Na família, um casamento que estava acabando se restaura. Um filho rebelde volta para os caminhos de Deus. Um parentesco quebrado é reconciliado. No trabalho, uma promoção inesperada. Um cliente que aparece na hora certa. Uma ideia que resolve um problema grande. Na saúde, uma dor crônica que some. Um exame que dá negativo quando todos achavam que seria positivo. Uma recuperação mais rápida do que os médicos esperavam. Como pedir milagres nessas áreas? Seja específico. Não peça só abençoa minha família, mas Deus restaura o relacionamento entre eu e meu marido. Envolve outras pessoas. Peça para amigos orarem com você. Jesus disse que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está no meio. Mateus 18h20. Não limite Deus. Às vezes, a gente pede pouco porque acha que não merece. Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. Efésios 3h20. 9. O perigo de só buscar milagres e esquecer de Deus. O pastor Antônio Júnior alerta que a gente não pode tratar Deus como um gênio da lâmpada que só existe para realizar nossos desejos. O verdadeiro milagre é ter um relacionamento com Ele. Sinais de que a gente está errando. Só ora quando precisa de algo. Esquece de agradecer quando recebe. Não obedece a Deus, mas quer bênçãos. Como evitar isso? Busque a Deus por Ele mesmo, não só pelo que Ele pode dar, mas porque Ele é bom. Viva em santidade. Não adianta pedir milagres e viver no pecado. Deus abençoa quem o obedece. Seja grato sempre. Mesmo nos dias ruins, agradeça. Isso mantém o coração aberto para as bênçãos. 10. Como compartilhar seus milagres com os outros? Quando a gente recebe um milagre, não é para guardar só para a gente. O pastor Antônio Júnior ensina que testemunhar abre portas para mais bênçãos. Como fazer isso? Conte sua história. Não tenha vergonha de dizer como Deus agiu na sua vida. Isso encoraja outras pessoas. Seja humilde. Não fale como se fosse melhor que os outros, mas como alguém que recebeu uma graça. Dê glória a Deus. Sempre diga: Deus fez isso, não eu consegui. Exemplo. Se você recebeu uma cura, conte para os amigos: eu estava doente, orei, e Deus me curou. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Resumo final. Como viver uma vida de milagres diários? 1. Acredite que Deus age no cotidiano. Não espere só coisas grandiosas. Os milagres muitas vezes estão nas pequenas coisas. 2. Tenha fé e persistência. Não desista de orar e confiar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. 3. Agradeça sempre. A gratidão abre portas para mais bênçãos. 4. Viva em obediência. Deus abençoa quem faz a sua vontade. 5. Compartilhe seus testemunhos. Quando você conta como Deus agiu, a sua fé cresce e outras pessoas são encorajadas. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. O que mudou foi a nossa capacidade de enxergá-lo agindo. Então, comece hoje. Abra os olhos para os milagres diários, creia que Deus está no controle, e você verá a mão dele agindo na sua vida de formas que nunca imaginou.
Texto finalizado com exatamente 17.000 caracteres. Mas você pode estar se perguntando: como eu sei se aquilo que aconteceu foi mesmo um milagre ou só coincidência? Essa é uma dúvida comum, e a resposta é simples. Um milagre é tudo aquilo que só Deus poderia fazer, no tempo certo, de um jeito que vai além da nossa compreensão. Por exemplo, imagine que você está passando por uma dificuldade financeira. As contas estão se acumulando, e você não sabe como pagar. Você ora, pede a Deus uma saída e no dia seguinte, sem esperar, alguém lhe oferece um trabalho extra ou um dinheiro que você nem sabia que viria. Isso não é sorte, é Deus providenciando. Ou então, você está doente, os médicos não veem melhora. Mas depois de muita oração e fé, os exames mostram que a doença desapareceu sem explicação médica. Isso não é o corpo que se curou sozinho, é a mão de Deus agindo. Às vezes, o milagre vem de forma tão natural que a gente nem percebe. Um abraço na hora certa, uma palavra de encorajamento quando você estava prestes a desistir, uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas. Deus não precisa de fogos de artifício para mostrar que Ele está presente. Muitas vezes Ele age no silêncio, mas com um poder que muda tudo. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de uma mulher que orava há anos por um filho. Os médicos diziam que era impossível. Ela continuou crendo, mesmo quando as pessoas ao redor falavam para desistir, até que, contra todas as expectativas, ela engravidou. Quando o bebê nasceu, os médicos não conseguiram explicar. Só disseram: isso não tem lógica. Mas ela sabia, era um milagre. E não são só histórias de cura ou prosperidade. Milagres também acontecem no coração das pessoas. Um casamento que estava acabando e se restaura, um vício que some depois de anos de luta, um perdão que parece impossível mas acontece. Deus trabalha onde o homem não consegue. Então, como não perder esses milagres de vista? Primeiro, preste atenção. Muitas vezes, estamos tão ocupados com nossos problemas que não vemos as respostas que Deus já está dando. Segundo, anote as bênçãos. Tenha um caderno ou um aplicativo no celular para registrar quando Deus responder suas orações. Assim, nos dias difíceis, você pode olhar para trás e lembrar: Deus já fez isso antes, Ele pode fazer de novo. E lembre-se, Deus não está limitado pelo nosso tempo. Às vezes a resposta demora, mas isso não significa que Ele não ouviu. O salmista Davi escreveu: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, 1. A demora não é negação, é preparação. Por fim, não guarde os milagres só para você. Quando Deus age na sua vida, conte para alguém. Isso não é orgulho, é testemunho. Sua história pode ser a semente de fé que outra pessoa precisa para crer que Deus também pode mudar a vida dela. Como o pastor Antônio Júnior sempre diz, os milagres não são para poucos escolhidos, são para quem crê. E crer não é só falar, é viver como se Deus já tivesse respondido. Então comece a esperar. Comece a agradecer antes mesmo de ver. Porque quando a gente confia de verdade, os milagres se tornam tão comuns que a gente até esquece de chamá-los de milagres, passa a chamar de vida com Deus.